o Espírito Santo nos dê discernimento à sua boa, perfeita e agradável vontade nessa noite. Amém? Nós falamos então sobre o sacerdócio cristão, começando a falar sobre a metamorfose, a mudança que é necessário existir. Metanoia, que é a raiz da palavra metamorfose, é transformação. Vimos que essa transformação ela tem que ser de dentro para fora. Tem que ser uma transformação que vai se amoldar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, mudar o nosso desejo, que é a raiz de toda a nossa motivação. Por que você faz o que você faz? Porque você sente um desejo de fazer. Por exemplo, quando você está com fome, você chega em casa, tem o pão e tem a manteiga, o que acontece? Você corta o pãozinho, passa a manteiga, porque você está com fome. Então o desejo de saciar a fome leva você a alguns movimentos. Da mesma forma, falando daquilo que tem a ver com a vontade de Deus, nosso desejo precisa estar moldado à palavra, à vontade, àquilo que Deus tem preparado para nós. Dessa forma, nós vamos então transformando as nossas atitudes, os nossos movimentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender aquilo que estamos vivendo, convivendo, experimentando, e passando então a mover-se de forma mais inteira, mais dinâmica, mais objetiva, naquilo que diz respeito à palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós vimos na sequência que somos pedra viva. Jesus é a pedra viva, a pedra angular, e nós somos chamados a sermos também pedras vivas, pedras que influenciam, que fazem a diferença no meio onde estão. E aí, quando nós entramos aqui na sequência do texto, nós vamos ver que Deus aqui, ele vai colocar um divisor de águas. É muito interessante a ideia, tá, de pedra angular. A pedra angular, ela foi escolhida por Deus para ser preciosa, para ser observada e para ser esse divisor de águas. A pedra angular aqui, neste caso, é o próprio Jesus. Esta pedra é o próprio Jesus. E Jesus ele vem então para ser um marco na história. Tanto é que você vai acompanhar em todos os livros de história, você tem AC, DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, e DC, depois do nascimento de Jesus. Os anos eles são contados a partir do nascimento de Jesus. Nós estamos no ano 2018, século 21, e toda essa contagem, ela deu-se a partir do nascimento de Jesus. Como é que é feito isso? É feito porque Deus colocou um divisor de águas no meio da história. E a história, a nossa história, ela tem que ser dividida antes de Jesus, depois de Jesus. Como era a tua vida antes de Jesus? O que você fazia antes de conhecer Jesus? É interessante que a própria palavra de Deus vai dizer que aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Então eu tinha um comportamento antes de eu conhecer Jesus e hoje eu tenho outro comportamento depois que eu conheci Jesus. Se você ainda diz que conhece Jesus, que viveu para Ele, que vive para Ele, que o ama, e que Ele é a base da sua fé, e continua nas práticas antigas, alguma coisa está errada nesse conceito de Jesus que você tem. Esse conceito, essa ideia, esse contexto que você desenvolve a sua vida cristã, ela tem que ter como base a fé cristã. Tem que ter como base a alegria da salvação. Falamos sobre salvação, dei uma pinceladazinha aqui sobre salvação. Domingo pela manhã nós temos a classe de jovens e foi um debate muito interessante, muito intenso sobre o que significa salvação. A nossa vida ela precisa ser alicerçada na salvação. O nosso sentimento ele tem que ser baseado no conceito que nós temos de salvação, e a salvação é eterna. A salvação é para toda a eternidade. Então Jesus ele vem para ser esse divisor de águas, não só na história da humanidade, mas na história da nossa vida. A vida que nós temos vivido na carne, na presença das pessoas, ela tem que ser permeada pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por aquilo que Deus tem para nós. Jesus veio para dar sentido às Sagradas Escrituras. Eu acho isso fantástico, é lindo. Porque todo o Antigo Testamento ele aponta para a figura de Cristo. Todo o Antigo Testamento ele aponta para a figura de Cristo. Se Jesus não tivesse vindo,
morrido na cruz do Calvário, pagado o preço, ressuscitado, o Antigo Testamento não teria validade nenhuma. Não teria. Agora, quando você vê que Deus encarnou na pessoa de Jesus, nós cremos na encarnação, não na reencarnação. Reencarnação é coisa de espírita. Encarnação é coisa de crente, é coisa de cristão. Nós cremos nisso porque Deus encarnou na pessoa de Jesus. E quando ele faz isso, ele entra na história, como diz um cantor aí, eu não sei quem é, que Deus ele saiu da eternidade e entrou na história para tirar você da história e levar para a eternidade. E como é que ele faz isso? É através da própria pessoa de Jesus. Então, quando Jesus vem e morre na cruz e paga o preço ali, por cada um de nós, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. E aí tem uma classe muito específica que gosta de pegar esse texto para defender as suas teses, né? Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Uma vez que Jesus entra na minha vida, e ele é esse divisor de águas, eu deixo de ser quem eu era, de ter o comportamento que eu tinha, para eu ter um comportamento semelhante ao de Jesus. Depois que Jesus entra na minha vida, eu não posso ter aquele comportamento não me agrada. Então eu preciso passar a viver, a desenvolver um estilo de vida, uma maneira de viver, uma filosofia de vida baseada na palavra, baseada naquilo que Deus tem para mim. E Jesus vem então para solidificar o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para a figura de Cristo. Quando você pega as figuras do tabernáculo, o animal que precisava ser morto em sacrifício pelo pecado, Jesus foi morto para pagar o preço pelos nossos pecados. O sangue aspergido sobre o altar, o sangue de Jesus, quando ele escorreu naquela cruz, quando o sangue de Jesus escorreu naquela cruz e tocou o solo, aquele sangue, ele nos purificou de todo o pecado. Ele nos purifica de todo o pecado. E como é que nós temos acesso a essa graça? É pela palavra de Deus. Como é que nós entendemos isso? É pela palavra de Deus. Como é que nós vivemos isso na prática? É pela graça e pelo amor através da palavra de Deus. Não existe outro meio. Não existe fórmula mágica no Evangelho. Jesus, ele tinha que vir, tinha que morrer. Ele tinha que morrer na cruz do Calvário, tinha que morrer crucificado do jeito que foi predito a sua morte. Isaías capítulo 53, ele narra os 10 primeiros versículos, a morte de Jesus 750 anos antes, aproximadamente, da morte de Jesus, com uma precisão cirúrgica. O versículo 7, a primeira parte do versículo, começa a dar algumas respostas para nós. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para nós que cremos em Jesus como sendo essa pedra angular, esse divisor de águas, essa mudança comportamental que é gerada através da experiência com Jesus, para nós ela é preciosa. Por que ela é preciosa? Porque ela vai trazer alguns elementos através da pessoa de Jesus que vão mudar completamente a direção, o rumo da nossa vida. Que vão mudar completamente o rumo das nossas decisões, dos nossos pensamentos e etc. Tá. Primeira coisa que Jesus traz para nós é direção. O amor de Jesus, ele norteia a nossa vida, ele nos dá um norte. Já ouviu falar daquela palavra desnorteado? O que significa desnorteado? Sem bússola. A bússola aponta para o norte magnético. E se você tem um norte magnético, em qualquer posição do planeta, você consegue se nortear, porque ela aponta para o norte. Desnorteado, ou seja, não tenho direção, eu não sei para onde ir, eu não sei qual é o lugar, qual é a saída, qual é o foco, não tenho. Mas quando Jesus passa a ser uma realidade na minha vida, eu passo a ter direção. Não é interessante que quando você sabe para onde ir, as pessoas vão atrás de você? Já prestou atenção nisso? Se você sabe para onde ir, as pessoas vão atrás de você. Mas se você não sabe para onde ir, o que acontece? É mais um perdido na multidão. É muito interessante quando você chega num lugar, aeroporto, acontece muito isso. Você começa a ler as placas te direcionam.
E se você vai para um determinado portão de embarque e tem mais pessoas atrás de você, onde é que fica o portão B2? Eu estou indo para lá. E vai mó galera atrás de você lá, porque você sabe para onde ir. Se Jesus faz parte da sua vida, você sabe para onde você vai. Se Jesus faz parte do seu dia a dia, você sabe exatamente para onde você vai. E como você sabe para onde você vai, você tem esse norte, essa direção, as pessoas irão atrás de você. E quando as pessoas vierem atrás de você, o que é que você faz? Aponte para Jesus. Mostre Jesus. Indique Jesus. Aponta para Ele. Vá na direção dEle. Leve-o. Quanto mais pessoas você conseguir levar na direção de Jesus, melhor. Ela é preciosa, essa pedra se torna preciosa porque ela nos dá entendimento. E esse entendimento aqui vai além da mera ciência. O que nós precisamos ter com Deus não é um entendimento de quem é, aonde está e o que faz, mas é por que viver para Deus. Como é que eu me torno templo do Espírito Santo? Eu posso ser templo na minha casa? Pode até que você seja templo do Espírito Santo na sua casa, pode até ser, mas você jamais vai ser igreja. Igreja é na comunhão. A igreja se manifesta na comunhão, é na comunhão com os santos. Então não adianta você ficar em casa ouvindo um pregador por semana na televisão, ouvindo um monte de bobagem, porque tem uns caras que falam umas coisas lá que só Jesus na causa. E aí você querer dizer que não, eu não preciso de igreja, eu estou bem. Se você acha que não precisa de igreja, você também acha que não precisa de Jesus. Porque Jesus veio para inaugurar a igreja, para fundar a igreja. E quando ele funda a igreja, ele veio para edificar a igreja. E quando ele edifica a igreja, ele diz assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E o Espírito Santo ele vem para capacitar a igreja. A igreja começa depois do Pentecoste, não antes. A igreja não começa antes da presença do Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer é buscar este entendimento. Como é que nós temos esse entendimento? Presença de Jesus, palavra de Deus, Espírito Santo presente. Como é possível? Oração, busca, dedicação, adoração, etc, etc. Essa pedra ela é preciosa para nós porque ela nos dá direção, ela nos dá entendimento, ela nos dá força, ela nos fortalece. Quando você busca a presença de Jesus, muitas vezes, isso já aconteceu com muitas pessoas, comigo não foi diferente. A presença de Jesus, ela te dá um bálsamo, ela restaura, ela te fortalece, revigora. Às vezes você vem para o culto, você está murchinho, já viu assim, não? Você vem para o culto assim, não, está mais para tijolo do que para barro, para vaso. Está assim, aquela massa de barro disforme, está só o pó da rabiola, assim que as meninas falam, está só o pó da rabiola, não é? E lá, de repente, você chega no culto, meu Deus, esse culto vai demorar demais, ixi, Jesus amado, o pastor está inspirado hoje, vai demorar para caramba, vai indo. E de repente Deus começa a falar com você, uma palavra, uma oração, numa música, num movimento do culto, o Espírito Santo começa a falar com você e fala: opa, peraí, esse trem está diferente, ó. Esse negócio está diferente. De repente ali, naquele momento, você começa a dar ouvidos à palavra, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração, aquilo te enche de energia, te enche de alegria. E ele diz: rapaz, que coisa maravilhosa, eu não tinha pensado nisso. Eu também não, mas o Espírito Santo pensou. E trouxe à luz o entendimento, e nos ajudou a enxergar aquilo que você olha assim, meu, que maravilhoso que é isso. Se eu não tivesse vindo assistir o culto, eu não teria tido essa bênção maravilhosa, esse entendimento, essa força, essa revigoração que essa pedra traz para nós, Jesus. Ela gera em nós o que? Esperança. Esperança. O que é esperança? Esperança é a doce expectativa da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. E essa esperança ela não nos confunde. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falando ali, Romanos capítulo 5, lá no versículo 5 do capítulo 5, ele vai dizer, e a esperança não confunde, porquanto o Espírito Santo é derramado no nosso coração. Quando você busca a presença de Jesus, quando você crê, você busca, você entende que Ele é essa rocha, esse divisor de águas, Ele tem que ser esse divisor de águas na sua vida. Enquanto Jesus não for esse divisor de águas, a sua vida vai continuar patinando, vai continuar patinando. Mas pastor, faz tanto tempo que eu estou indo na igreja, já até batizei, ó. Até sou dizimista, glória a Deus, aleluia. Mas o que te adianta se você não permite que Jesus seja de fato esse divisor de águas? A sua alma continua impermeada, a sua alma continua endurecida e coração fechado e não permite-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Quando nós oramos, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, mas quando o Espírito Santo quer agir, você fecha o coração. Não, aqui não, Jesus. Aqui, esse quartinho aqui, ninguém mexe. Só eu tenho a chave. Sabe o que é que Deus faz? Ele respeita você. Isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é para você escolher que time que você vai torcer. Tem uns que tem um livre-arbítrio e escolhe time ruim. Não adianta nada. Tem uns que escolhe uma vida completamente, não é para você escolher essas coisas. O que eu vou almoçar hoje? Qual é a cor de camisa que eu vou... Você não usa o livre-arbítrio para isso. O livre-arbítrio é para servir Jesus ou não servir Jesus. Andar com Deus ou andar por si mesmo. Abrir mão das coisas do mundo ou abraçar a causa de Jesus. É simples assim. O livre-arbítrio é para isso. E Deus nos fortalece, Deus nos dá essa direção, nos dá entendimento, nos dá essa força, nos dá essa esperança. Para nós, Jesus é essa pedra preciosa que dá todos esses e mais alguns, eu poderia enfileirar mais algum monte de coisa aí que acontece na nossa vida. Vamos lá. A segunda parte do versículo diz aqui, versículo 7. Mas para os que não creem. Então, para nós que cremos, ela gera direção, entendimento, força e esperança. Para aqueles que não creem, ela traz confusão. Aqueles que não creem em Jesus, isso gera uma confusão. Imagina, você está falando abobrinha, você não sabe o que você está falando. Eu vivo a minha vida do meu jeito, então viva a sua vida do seu jeito. Quando Jesus vier, não diga que você não foi avisado. Essa confusão está na mente daqueles que não creem, que não conseguem olhar para Jesus como sendo de fato essa pedra angular, esse divisor de águas. Essas pessoas que não creem, elas têm o coração endurecido. Deixa eu viver a minha vida do meu jeito. Pode viver a sua vida do seu jeito. Uma frase de caminhão, diz lá, você pode até viver sem Deus, mas vai ser horroroso morrer sem Ele. Porque nós vamos morrer. Não sei se você sabe disso, desculpa dar notícia ruim, mas você sabia que você vai morrer ou não? Todo mundo. É quando a gente nasce lá, quando o espermatozoide fecunda lá, com o óvulo, tem um carimbo lá que a gente não sabe onde é que está esse carimbo. Essa data de validade. É o prazo que você tem. E nós vamos chegar um dia e Jesus vai nos chamar. Se Jesus não voltar antes, nós vamos ser chamados. E quando você for chamado, você teve a sua vida toda, independente da quantidade de anos que você viveu, para render-se aos pés do Senhor Jesus. Para permitir, para desejar, para buscar esse divisor de águas na minha vida. Eu era, não sou mais. Eu era, não sou mais. Mas as pessoas que não querem Jesus, o coração fica embrutecido. Elas se fecham. Não gosto de ouvir nada acerca de Jesus, acerca do amor de Deus, acerca dessas coisas maravilhosas. Essas pessoas têm uma fraqueza. E muitas vezes essa fraqueza, ela se denuncia através da irritabilidade. É interessante isso, né? A crise, como é que fala? Síndrome de superioridade, não é síndrome, um outro nome. Ela tem, na realidade, ela é uma manifestação
da síndrome, não sei se é síndrome, de inferioridade. Uma pessoa que ela se sente muito diminuída, ela tenta sobrepujar sobre os outros. Passa a ser violento, bocudo, fala alto, implica com todo mundo, porque quer manter essa superioridade. Na realidade, ela tem uma índole de inferioridade muito grande. Ela se sente diminuída, então não consegue ficar atrás. E essa fraqueza, ela torna-se notória, principalmente quando você está diante das dificuldades. Você já viu um funeral de pessoas cristãs e pessoas não cristãs? É uma diferença tremenda, gente. É uma diferença tremenda. Você vê num funeral de gente que não teme a Deus, é uma tristeza, uma amargura, é uma angústia intensa. Por quê? A morte assusta. Nós não somos preparados para isso. Não somos preparados para isso. Quando a morte chega, e ela chegará, nós ficamos assustados com esse negócio. E agora, o que será? Agora, quando você vai num funeral de um cristão, existe tristeza? Sim, existe tristeza. Mas existe a segurança e a notória serenidade de que, embora o corpo esteja morto, a alma está viva no seio de Abraão. A alma está viva no colo do Senhor, nas mãos do Senhor. Então nós temos essa esperança. As pessoas que não creem têm essas fraquezas, esses detalhes, esses nuances. Existe a desesperança. E é fato, a pessoa tenta se agarrar naquilo que tem e procura possuir o máximo de coisas possível para tentar justificar a sua vida. Não precisa justificar para ninguém. Você precisa ser justificado em nome de Jesus. Jesus é essa pedra angular que mostra para nós que os que passam por esses nuances aí, eles vivem na religião. A religião que causa isso. E a religião, ela não tem outro sentido, senão tirar o entendimento claro dessa pedra angular chamada Jesus. Nós precisamos de Jesus mais do que imaginamos. Falando do sacerdócio cristão, esse é o tema da nossa série de mensagens. O versículo 8 vai dizer assim: a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Esses tropeçam porque desobedecem. Então, desobedecer a Deus implica em tropeçar continuamente. Se você conhece algum mineiro, você vai ver que eles falam trupica, não é? Vai trupicando. Trupica aqui, trupica ali, trupica de novo e vai caindo. E nunca não apruma de jeito nenhum. A vida parece uma constante, uma série de derrotas. Uma série de quedas, uma atrás da outra. Mas e com o crente acontece isso? Acontece também. Às vezes nós estamos passando por uma maré, não é? Conserta uma coisa, quebra outra. Conserta uma coisa, quebra outra. Conserta uma coisa, quebra outra. É uma coisa de doido. Mas por que isso acontece na vida de um cristão? Porque nós somos humanos. Lembre-se que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. O carro do ímpio fura o pneu, do cristão também. O ímpio quebra a perna, o cristão também. Então nós estamos expostos a essa situação. O que é que faz essa diferença? Eles não querem obedecer. E a vida dessas pessoas que não temem a Deus é buscar a felicidade, e nunca encontram. É insaciável, a mente é insaciável, o coração é insaciável, parece um saco sem fundo. Qual é a obediência à palavra de Deus? É a primazia da criação. Por que é que Deus criou você? Por que é que Deus nos criou? Deus nos criou para sermos espelho da glória, para glorificarmos a Deus. Nós somos a primazia da criação. Deus criou tudo, diz e viu Deus que era bom, e criou tal coisa, e viu Deus que era bom, e criou isso, viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Não foi só bom, foi muito bom.
Por que foi muito bom? Porque criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. E qual é a finalidade de criar o homem à imagem e à semelhança de Deus? Glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos. Então o sacerdócio cristão tem muito mais do que servir a Deus simplesmente, por servir num contexto religioso evangélico, servir a igreja, servir o próximo. Quando eu faço isso com dedicação, eu faço isso conscientemente, eu estou glorificando a Deus, porque as pessoas estão te olhando. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você, estão olhando para nós, e à medida que elas olham para nós, elas esperam ver o que em nós? A glória de Deus. Se elas não estão vendo a glória de Deus na sua vida, alguma coisa está errada em obediência a esta palavra. No versículo 9, ele começa dizendo uma coisa interessante: vocês quem? Nós, os que cremos em Jesus. Aqueles para os quais Jesus é a pedra preciosa. Nós estamos incluídos nisso aí. Você não faz parte, faça parte, não deixe para depois. E nós, vocês, esses que entendemos que é a pedra preciosa, vocês, porém, são geração eleita. Aqui ele começa a entrar em alguns detalhes assim que são preciosos demais. O que significa geração eleita? Aí tem uma coisa meio complicada para discutir sobre eleição, não eleição. Quem é eleito? É todo aquele que aceita Jesus. Todo aquele que tem Jesus como a pedra angular, todo aquele que tem Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Mas aqueles que não aceitam, não são eleitos. E se eles aceitarem, farão parte desse métier, desse grupo de eleitos. Estão entendendo isso ou não? Não tem dificuldade, né? Deus não elegeu uns para ser salvos e outros para serem perdidos. Isso é conversa fiada. Deus, ele vem para todo aquele que nele crê. Então, quem se torna eleito? São aqueles que creem. Quem são os eleitos? São aqueles que creem. Quem são os eleitos de Deus? São aqueles que amam o Senhor e a sua volta e a sua vinda. São aqueles que amam a palavra de Deus e vivem para o Senhor e cumprem com esse sacerdócio santo, maravilhoso. Essa geração eleita. Geração eleita sacerdócio real, que eu achei muito precioso. Não somos apenas sacerdotes, mas pertencemos à realeza. O sacerdócio real, ou seja, enquanto nós estamos cumprindo o nosso sacerdócio ao qual nós fomos eleitos, nós estamos defendendo a bandeira. O Senhor trabalha para quem? Para Jesus. Para Jesus. Já viram a corte, quando tem os súditos, né, os trabalhadores lá, que são súditos reais da realeza, eles têm o selo do rei, eles levam o selo do rei na roupa, naqueles botões que eles gostam de usar lá, na sua postura. Não é só o local de trabalho que anuncia isso, mas a maneira como eles vivem. E vai buscar uma coxinha lá na padaria e olha, eu quero uma coxinha levar para a realeza. Para a realeza? Eu sou representante da realeza. E a realeza quer coxinha com pimenta. Vamos levar a pimenta junto. Show de bola. Não é? Nós representamos nós somos sacerdócio real. Nós somos representantes do rei.